Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco, ainda na melodia, a suavização do ambiente com o coral. Prezados irmãos, em doutrina espírita, a solidão imponente do plenilúnio infundia um certo temor pela melancolia de sua majestosa beleza. Kardec leva o Livro dos Espíritos para deixar numa das pontes do rio Sena. Era ali que costumeiramente aqueles que desistiam de viver se lançavam nas águas embaixo, supondo poder entrar no país da morte, com a morte para lá encontrar a vida. Em janeiro de 1791, o escritor português Camilo Castelo Branco, tendo se tornado cego por uma fatalidade biológica, aos 65 anos de idade, ele tem certeza que a vida havia perdido sentido porquanto sobrevivia dos seus livros, a esposa, a família. Deus, ele havia perdido esse endereço desde jovem, aliás, desde criança, porque quando a mãezinha falava da mãe de Jesus, nas tradições da igreja romana, de onde viemos quase todos nós, ele não poderia acreditar muito naquele Deus que a Europa havia expulso através do decreto audacioso de Napoleão Bonaparte, em 1804, depois de ter firmado uma concordata com o Papa. Ele tinha uma certa ojeriza, a figura daquele Jesus que carregava nas guerras, nas cruzadas, o signo da cruz nas mãos, exatamente dos cristãos que matavam os seus irmãos, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, visando tomar a Terra Santa aos muçulmanos. Não precisamos de Deus, havia gritado Pierre Gaspard Champêtre, na tribuna da Catedral de Notre-Dame de Paris. E foi saindo da sacristia que uma procissão ganhou os bulevares da capital francesa, carregando no andor uma certa bailarina, Candeio, do Teatro da Ópera de Paris. Ela seria a deusa razão. Camilo havia perdido o endereço de Deus pela cultura, pelo desânimo que a todos tocava. E o tiro fatal, o rombo na cabeça. Exangue entra, em seguida, após o barulho, a enfermeira que lhe cuidava. Nos últimos dias, ele, de certo modo, não só desiludido com os olhos que lhe foram tomados pela providência, pelas leis soberanas dos códigos divinos, mas pelo desânimo de uma companhia afetiva que ao longo dos anos se desgastou, embora a esposa fosse presente. Ele não tinha o lar que gostaria mais de ter. Certamente os filhos haviam alçado do voo, deixando o ninho vazio, se os teve. O que era a vida? Qual o sentido de viver quando nós perdemos alguém, embora pessoas não se percam? Quando nós perdemos os amores, embora amores sejam colunas que sustentam a estrutura conosco durante a jornada, como diz Gibran. Nós somos individualidades, diz Victor Hugo. Trajetamos no caminho e a razão da trajetória e a finalidade do trajeto é chegar a nos conhecer. Mas até lá teremos que trafegar pelo território dos devaneios e das ilusões, até que compreendamos a desnecessidade de quase tudo isso. Porquanto a nossa morte está publicada em edital e a trajetória é apenas o capítulo de uma série de existências. E morto Camilo é levado no ataúde ao sepulcro
e sepultado na sua querida cidade do Porto. Meses depois, entretanto, ele se percebe vivo e numa certa contorção, afadigado com a lama do sepulcro, cheiro fétido, e sentindo assim que desperta as picaduras de milhares de vermes que o carcomiam. Ele se ergue incrivelmente, diz: eu continuo vivo, mas sou eu mesmo, mas eu me encontro lá, ao mesmo tempo em que agora que me levantei, eu percebo que estou aqui. O que está acontecendo? Grita o nome da esposa, chama pela enfermeira, ninguém pode lhe acudir o chamado. Ele então dá os primeiros passos, tateando, porque continuava cego, e tropeça no barreiro da própria sepultura. Eu estou no cemitério. Busca o vozerio da rua, a porta de saída, que era a mesma de entrada, e ganhando a primeira esquina do cunhal, ele pode ouvir adiante, sentir adiante, perceber magneticamente, passos após, uma multidão de funâmbulos de rua, que ele vai integrar doravante como o mais novo chegante. Os companheiros, ele não os via, mas os ouvia, os acolheram de certo modo. Ele diz: eu gostaria de chegar à minha casa, já que eu me matei e continuo vivo, eu quero me encontrar com a minha esposa, eu quero estar no meu lar. E quando ele começa a buscar esta direção, subitamente, como uma cavalaria, uma corte de soldados que fizesse o policiamento da cidade no campo espiritual, se aproximando, carrega esta manada de infelizes todos, por uma indução igualmente magnética, e ele não percebe, mas nota claramente a figura dos lanceiros. É como uma corte silenciosa, como se fosse efetivamente um corpo de polícia. E eles são emigrados lentamente do convívio da cidade, até que, ganhando os contornos de alguma região que não conhece, ele chega ao pórtico de entrada de um vulcão, precisamente ali, entalado exatamente nas reentrâncias de rocha, como se fossem elas construídas ao longo dos milênios, pela ideoplastia dos residentes, ou melhor, ao longo de mais de 500 anos, porquanto aquela região foi metamorfoseada por volta de 1500, para receber portugueses, espanhóis, brasileiros e outros desencarnados de língua vernacular como a nossa. Ao entrar então, há uma disputa, onde ficar em qual das celas, a de número 700 e alguma coisa, a de número menor ou maior. Então se perdia na perspectiva do chegante o coleio montanhoso escuro denso Plumbel, todo ele marcado em celas com numeração. Quantos ali habitavam? Eu faço um compasso. Às 18 horas, onde eu exercia o cargo de promotor de justiça, chegamos ao presídio. Eram celas que se perdiam dentro daquele pavilhão até o final, muito menos do que 700 do Vale dos Suicidas ou mais. O carcereiro me diz: não ganhe o corredor central, porque você poderá ser pego de um lado ou do outro com alguém que tira a mão fora da cela e lhe puxa. Aguarde um instante, porque teremos uma espécie de catarse coletiva. Eles jogam para fora o resto com as marmitas, e gritam e sacodem e distendem os braços, como se fosse uma turba de loucos enfurecida. E em menos de 10 minutos silenciam, acalmados, como se fosse um processo psicoterapêutico, de vomitar a lava que tem dentro de si, de angústia, de tédio, de culpa e de sofrimento dentro daquele espaço terrível. Eram mais de 40 e tantos, 42, 43, me lembro o número, numa só cela, a cela coletiva, ou corró. Eu disse: mas como eles vão dormir aqui, se eu estou exercendo uma função pública de fiscalizar? Ele disse: sim, mas onde vamos colocá-los?
são presos com ordens de prisão preventiva, outros em flagrante. Eu disse, vão dormir como sardinha na lata, porque em pé mal se cabem no espaço diminuto. E alguém me disse depois, criminosos merecem ser punidos. Eu disse, sim, mas o Estado brasileiro pune o criminoso, ele não se vinga do criminoso. E agora no plantão de ontem, um processo criminal, eu dizia para o assistente, mas eu vou prender alguém sem saber, eu sou um juiz do cível. O que aconteceu, sim, então me mande um inquérito, porque ao prender alguém, certamente ele vai cair no meio daquelas feras sanhudas humanas que se tornaram pela brutalidade em que eles vivem. E Camilo está preso num presídio. No presídio do plano espiritual, que tem a finalidade de succionar os miasmas deletérios do achatamento psicológico de alguém que se entregou ao suicídio. Da sua própria condição, de quem não acreditava que existisse uma vida depois da vida, mas, sobretudo, quem se mata não quer morrer. Mesmo na pior das situações, ele se mata porque não suporta mais a dor de continuar vivo com tamanha desilusão, quando a vida não tem mais o sentido de ser. E nesta noite, então, ao tratar do suicídio, da sua prevenção e da sua pós-venção, nós iniciaríamos com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, num dos itens, sob a epígrafe, bem-aventurados os aflitos. Kardec indaga, qual o motivo do ser humano se desenganar da vida? Eles respondem, em regra e não em absoluto, são aqueles que não se entregaram a um tipo de trabalho, de tarefa, qualquer que seja, mais simples, às vezes insignificante na aparência, obscura. Aqueles que não se ocuparam em algo. Forante estes, certamente, os que têm doenças, lembrando que a depressão não é uma doença, é um transtorno momentâneo, uma falta hormonal. Eu, geralmente, por volta das 18 horas, em pelo menos 2 dias da semana, eu tenho melancolia. Então, eu cuido de comer uma fruta de índice glicêmico, como a banana, com castanha. A nutricionista me recomendou há muitos anos. E, às vezes, parecendo um doidinho, onde eu tiver, eu dou um jeito de dar uma caminhada no quarteirão, como fiz agora antes de vir para o centro, para produzir serotonina, que vale um comprimido antidepressivo. Eu dizia para alguém ontem, quando você estiver melancólica, mas eu estou melancólica, eu não vejo sentido na vida. Eu não consegui ingressar na faculdade que eu gostaria, não passei na prova do Enem. Disse, minha filha também é meio tristinha. E eu perguntei então um dia para minha filha, você compreende qual o sentido da vida? Ela diz, já vi você abrindo a porta do escritório, aproveitando que eu estou aqui de visitante, para fazer as suas perguntas filosóficas. Eu disse, você é meu terapeuta minha, concorda? Que um dia os filhos se tornam mãe dos pais. Agora você vai dar uma força para mim, veja que abordagem inteligente para tirar dela o que ela pensa que pode servir para mim. Que geralmente aquele que é sujeito à terapia, e eu nunca fiz, deveria ter feito, mesmo psicanalista de formação, ele senta no divã para ouvir alguém dizer para ele, embora ele saiba teoricamente de tudo. E eu que não sei de tudo, ela me diz, eu não sei qual o sentido da vida. Mas a minha terapeuta me disse que eu vou descobrir, e eu sinto que breve eu vou saber desse sentido da vida. Para Camilo, que estava no outono da estação da existência, já vendo os albores do inverno, quando nós começamos a escrever o livro da desencarnação. 65 anos, há mais de um século e meio, era uma idade boa. Hoje 65 anos são garotões, não é? Eu só falto um para chegar nos 60. Estamos aqui empolgados, não? A vida hoje é muito mais alargada. E eu disse para ela, enquanto Camilo estava aguardando o ocaso da existência,
Graças a Deus, ela disse, graças a Deus, cruz credo. Você está na estação da primavera. E na primavera o seu sentido existencial é conquistar o curso universitário que vai lhe trazer o resultado que você pretende como realização vocacional para resolver a sua vida, porque afinal de contas, dá barra pagar essa faculdade de medicina, né? Para mim e para sua mãe. Ela disse, Eu disse, pois é, quando eu estava na primavera, eu tinha um sentido existencial. Eu gostava de muitas coisas que hoje eu não gosto mais, e eu também tinha a mesma angústia existencial sua, porque eu precisava de fazer uma faculdade, estava fazendo, mas eu era meio tristinho, porque estava tudo por fazer, e os meus anos já sendo devorados. Eu estava com 24 anos quando iniciei o curso, já tinha filhos. Eu disse, se eu não conseguir um emprego, eu tenho que pagar a pensão dos meus filhos, não é? E eu sinto essa encruzilhada em que te encontras, mas você está numa condição muito mais favorável. Fui mostrando para ela, você pode, e você já está cursando, você não tem filhos ainda, a vida está mais fácil. E ela disse, mas eu tenho outras tristezas. Eu disse, sim, porque nós estamos num planeta em que ninguém se encontra aqui senão como um navio no estaleiro em reforma. E cada um de nós tem as encrencas emocionais e dificuldades que necessitamos para aprender a resolvê-las, e não para Jesus tirar os problemas nossos. Ele é o Consolador. Nós estamos aqui para nos amadurecer. Você acha que não tem sentido, mas você tem um grande sentido. Aliás, se você está desvelando ele, é como se ela quisesse me dizer, eu quero mais. E então, passou-se uma semana, duas, eu fui terminar num show da Ana e Vitória, né? Ana e Vitória. Cheguei lá como tiozão, mais ou menos perto de casa, ali no centro de convenções da PUC. Disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas tinha um ingresso que ninguém queria, e veio de graça, né? Estou lá. Você mora aí perto, não quer? Não quero. Quando eu entrei, a melodia, canora, foi algo parecido com o que eu senti hoje aqui do coral, sem exagero. Uma retomada de música popular brasileira, uma bateria comportada, uns sons de harmonia de violão com guitarra, a voz mais impostada do que os instrumentos repercutiam. E elas cantavam melodias que pareciam muito uma com a outra, de vez em quando uma era diferente. Quando uma delas, pegando do microfone, disse assim, a vida não tem um sentido. Eram milhares de pessoas ali, todos bem jovens, adolescentes, a grande maioria. Eu disse, poxa vida, mas eu estou procurando um sentido da vida, não só eu, mas gente. E ela pôs então a vírgula e disse, porque a cada hora da nossa vida, nós descobrimos um novo sentido de viver. E se não descobrimos, nós vamos procurar para descobrir. Nós estaremos sempre fazendo a cada momento um novo projeto. E a vida passa a ter um sentido a partir desse show. Porque quando eu cheguei aqui em Goiânia, esse teatro que é por cima coberto, onde eu estava não era, eu percebo que nós poderíamos ganhar os teatros. Nós estivemos aqui e ali, e agora estamos com o projeto de uma nova gravação, agora que se produz em mídias. Esse é o nosso sentido deste momento, eu entendi assim. E eu me pergunto, e você se pergunta, sentido de viver. Alguém vai me dizer, mas então eu cheguei aqui como alguém sem endereço e tenho que descobrir o que me agrada no momento? Na verdade, antes de encarnar, nas câmaras de encarnação, nós fizemos o mapinha, não foi? Nós temos um projeto arquitetônico dessa estrutura existencial. Pedimos as limitações, as provas, e elas vão aparecer na primavera. Vão aparecer no verão, vão aparecer no outono, e graças a Deus vão ressurgir no inverno. No inverno, nós podemos voltar atrás, na primavera, se quisermos. Ainda hoje eu posso viver a primavera, mas eu já estou mais interessado no meu outono.
E eu acho que ele tem mais graça do que aquelas coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Será que eu envelheci? Graças a Deus que sim, não é? Mas a minha mente é de um menino ainda, que gosta de fotografar e filmar, e que antes de vir aqui eu passei num lugar tão animado que eu fiz um videozinho. Disse, poxa, eu não quero ir aí, eu estou feliz que eu vou para o centro agora. Podia estar aí. Tinha outros como eu, certamente, ali, e tinha convite para estar ali, e eu queria estar aqui. A minha alma também estaria ali se eu quisesse, porque eu poderia estar. Então perguntaram a Cora Coralina, com 80 anos você começa a escrever poemas, você é uma velhinha, deve ser uma chatice ser velhinha, um menino, né? Numa rede de TV, ela disse, não. Quando eu era jovem, eu gostava de coisas que hoje eu não gosto mais. Ou até que eu gosto, porque eu também tenho a criança dentro de mim, a menina. Mas me agrada estar aqui, meu jovem perguntador, um termo que ela usou. E disse para ele, eu gosto de fazer doces e escrever poemas. Eu gosto do silêncio das águas plácidas do Rio Vermelho, onde a minha casa paira, bem no beiral. E nós gostamos e procuramos um sentido. O do apóstolo Paulo era prender o sapateiro de Emaús em Damasco para cumprir a lei de Moisés. E ele cai do cavalo na realidade, encontra um novo sentido, que será exatamente a busca do oásis de Dan, do deserto de Palmira, onde nas reflexões do infinito, ele se prepara para a trajetória nova daquele que caiu na realidade. E agora, porque nos detemos quando temos a oportunidade de encontrar a nossa realidade? A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Silenciar a mente. Diariamente nós temos mais de 90 mil pulsos mentais que passam. Eu não consigo me lembrar nem de uma dúzia que eu pensei hoje. Tem gente que diz para mim, não lembro nem o que eu almocei, não é? Então vamos prestar atenção e selecionar alguns pensamentos para a noite perguntar a nós próprios o que eu fiz hoje, o que eu fiz de bom e de ruim, para amanhã não repetir o que foi ruim. É a proposta de Santo Agostinho na 919A do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Nós o dissemos com o codificador. A ociosidade. Alguém me dizia, eu não sei dirigir, eu não me casei, eu não fiz o curso que eu gostaria. Eu disse, mas você fez melhor do que o curso, você tem uma condição financeira, a pessoa tem uma empresa, tem um negócio, está melhor do que nós, os estudantes, que precisamos de estudar para arranjar um emprego nessa vida. Mas eu tenho esses traumas comigo. Eu disse, então levanta e tira o trauma. O primeiro deles é tirar a carteira de habilitação, que é tão fácil, né? Você quer que eu te passe o contato da escolinha? E a pessoa olhou para mim e disse, geralmente nós estamos reclamando da vida na ociosidade, a pessoa não quer fazer nada. Quer que a vida se resolva. Está tranquilo, né? E diz assim, alguém prosperou. E eu disse sobre o casamento, saia e se case, tem tanta gente procurando uma pessoa como você. Será que você vai dar conta de estar casado com essa ilusão que você tem do príncipe encantado? Porque realmente tem isso. A realidade do amor é algo que vai nos moer até a extrema brancura, que vai nos amassar até nos tornar maleável, que vai nos peneirar para nos libertar das palhas. O amor é como uma lança guardada na capa. Subitamente ela tirada e poderá nos ferir. Mas se não tivermos este amor e esta proposta de sobraçar as dificuldades, e de tolerar e conviver e de perdoar, e de nos alegrar nas reconciliações das contusões do amor, nós não seremos capazes, diz Gibran, de sobreviver, de conviver. Seria melhor então para vós que cobrisseis a vossa nudez e abandonasseis a ira do amor, para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas.
Para ter a emoção é preciso estar, conviver e se encontrar. Entender que o processo é um processo de quem tem disposição, minha amiga. Você está com preguiça de tirar a carteira? Você vai estar com preguiça de conviver também? Nós necessitamos de compreender isto. Há 32 anos atrás, um jornalista, poeta, escrevia matérias lindíssimas no Diário da Manhã. Os entardeceres e a melancolia constante. A psiquiatria explica que 2 episódios de melancolia na semana é natural. E diz mais que, em Espiritismo, né? Aliás, com Sócrates, que é o precursor do cristianismo e, portanto, também da doutrina, é o nosso espírito querendo se libertar do corpo, que é o cárcere da alma. Esta luta com os desafios, a angústia, porque o planeta Terra às vezes é prisão para uns, para outros é o carcereiro que disse para mim, não entre na prisão que você pode ser pego. O carcereiro também é um prisioneiro dos prisioneiros. Para outros o planeta é um hospital, onde eu sou doente ou onde eu sou enfermeiro, porque a enfermeira também é alguém que está num ambiente de doença, cuidando daquilo. Ou o planeta é uma sala de aula, em que alguém se levanta daí, falando mais para ele, com um dedo para os outros, e vem falar de coisas. A gente opta em estar no banco aprendendo, ou a gente opta em vir falar para que possamos, com aquilo que falamos, aprender o que ensinamos. Perguntar a Chico sobre o palestrante, fala tão bem, mas lá fora ele não é essa pessoa tão boa não, né? Chico diz, deixa meu filho, de tanto ele falar, uma hora ele melhora. Então o planeta tem essas vertentes todas. E nesta noite eu gostaria de lembrar desse moço que há 32 anos, como Camilo Castelo Branco, há mais de um século, deu um tiro na cabeça. A morte. A família disse, nós todos estamos querendo morrer. O nosso presidente, quando eu entrei, disse, você vai tratar de pós-venção também? Em 30 minutinhos, né? Eu disse, sim, já está acabando o tempo. E qual foi o mecanismo dos pais diante do suicídio de Fábio Nasser? O Batista Custódio, que não é espírita, buscou um centro para receber o fax, as primeiras comunicações do filho. E foram mais de 40 publicadas neste diário. Então ele se confortou ao saber que o filho continuava vivo. Nós estamos aqui para entender que aqueles que morrem continuam vivos. É uma grande prevenção ao suicídio. A companheira também tem uma grande desilusão. E todos na família ficam enlutados até que encontram a porta da doutrina, com a mãe daquele moço que nos anos 70, aqui em Goiânia, foi morto numa troca de tiros, numa brincadeira de roleta russa, e os pais que queriam suicidar, e que queriam a punição para o matador do filho, embora acidental, receberam uma cartinha vinda pelo correio de Uberaba, pelas mãos de Chico, deixaram tudo de lado, pediram ao juiz da causa que absolvesse o autor do fato, porque o texto de além-túmulo parecia com o interrogatório dado pelo próprio acusado nos autos do processo. O conforto, o consolo que a doutrina traz. E a pós-venção é um processo em que, primeiramente, aqueles que perderam, não se perdem pessoas, não são objetos, começam a entrar num estado de falta de sentido. Minha mãe dizia, meu marido morreu, ficou tão ruim, eu quero morrer, eu queria morrer junto com ele. Ele dizia que quando fosse desencarnar, queria que eu morresse junto com ele. Eu disse, não, ele vai esperar lá, ele agora já está aliviado da fase. Calma que a senhora tem muita gente por aqui, não é? O termo pós-venção foi cunhado em 1973 pelo americano Edwin Schneidman e caracteriza a prevenção para futuras gerações. Pós-venção é todo o cuidado prestado aos sobreviventes enlutados por um suicídio. Seus objetivos associam-se ao cuidado emocional, à prevenção de possíveis complicações do processo de luto e também à promoção de saúde mental. Em relação à promoção de saúde mental, a pós-venção pode ser uma estratégia efetiva no desenvolvimento de fatores de proteção ao surgimento de comportamento suicida. Enfim, quando a vida parecer ter perdido o sentido,
Quando o nosso rosto se tornar contrariado diante de pequenas contrariedades da vida. Quando eu achar que tudo não vale mais a pena, eu pergunto, mas por que eu estou achando isso? Se o Brasil é o maior país espírita do mundo, se a vida existe depois da vida, foi Jesus que voltou do país da morte e aparece múltiplas vezes após ter desencarnado numa cruz. Se o processo aqui está marcado para a morte, por que não aguardar o dia? E por que não buscar a terapêutica? E eu encerro dizendo, como disse ainda ontem a pessoa, volte a caminhar, a fazer a sua atividade física, que a pessoa fazia academia. Você vai produzir serotonina, noradrenalina, vai contribuir com cerebrinas diversas. Vai evitar, às vezes, a dose alta do comprimido antidepressivo que o médico deverá recomendar quando é o caso, porque é um grande mecanismo, uma grande muleta para o tratamento, mas você poderá ter uma vida. Torne-se um maratonista e você vai ver que muita coisa vai sumir no território da depressão. Isso é uma queda crepuscular decorrente da parte hormonal, não é uma doença. Vamos encontrar uma forma de sair desta zona cinza. E a pessoa me diz, mas eu gosto de ficar em casa. Eu disse, é aí que você vai dar comida para os bichinhos, porque eles adoram quem fica dentro do quarto. Você não vê ninguém, você não convive com as pessoas. Nós somos um animal político, social, não político de política, né? Nós somos pessoas que necessitamos do contato com pessoas. Eu não gosto de ir ao lugar tal, nem ao lugar tal. Ele me disse assim, eu me sinto uma pessoa velha. Eu disse, não. Você gosta de coisa boa, de sossego, de paz. Busque então o bosque, Goiânia tem tantos parques. Busque então um lugar onde você possa, entretanto, ver as pessoas caminhando como aquele casal de europeus que adotou uma filha cega. Depois um cirurgião as curou e ele levou a menina para o bosque de Bolonha para ver a beleza da natureza. E a menina disse, eu percebo que os adultos têm o rosto com gesto, contrariado. Mas as crianças são alegres, os adolescentes como eu, nem todos, né? São alegres, e os animaizinhos levados na coleira são contentes. Por que só os adultos têm o rosto contrariado? Porque os adultos, quando perdem o objeto, se contrariam. Quando morre alguém, quer morrer, embora sabendo que ele vai ser o próximo a morrer. Quando perde um amor, a vida perdeu sentido. Há tantos amores na trajetória. E nós vivemos um processo terrível de luto. E então, aquela mulher que disse ao marido, vá, você não quer mais estar comigo. Poderia ser ela que dissesse a ele, vá. E aliás foi ela que disse, ela mesma, né? O casal Ildeu e Marcela no livro Ação e Reação. Vai, Ildeu, eu a amo. Sei que você não está mais interessado em mim. Eu não sou mais a mulher que você ainda procura no campo da sua fantasia. Você está namorando alguém mais ou menos vizinho de casa, e eu já sei. E ele partiu. Assim como o cavalo fogoso, que vai correr na cancha e lá na frente vai se cansar. E depois voltar de pés descalços sem o cavalo, buscando os cardos do caminho na trajetória de volta. Porque toda ilusão, todo prazer fácil será arrematado em tragédia. E os soberanos códigos da providência funcionam dentro da lei de causa e efeito. E ela ficou cuidando dos filhos, porque tinha um amor incondicional para com aqueles que foram paridos da própria carne. E ainda tinha condições de fazer caridade para aqueles que se encontravam nas planícies da fraternidade. E ele foi no carro alegórico da fantasia, em busca de coisa nenhuma. Eu encerro a exposição com essa introjeção em nós mesmos. Qual o sentido da vida? Aquele que foi parametrado nas cabines de reencarnação, mas eu não me recordo porque estou sob o véu do esquecimento. Perceba os sintomas existenciais, os pontos que dão certo ou não na sua vida. Encontrarás e saberás, numa terapia de vidas passadas, sem ter que deitar no divã, quem você é ainda agora, perguntando a si mesmo o tipo de gente, como diz minha mãe, que cada um de nós somos. E começamos a emendar, a renovar atitudes, a modificar.
E sempre que eu saio de uma exposição, eu digo, meu Deus, eu falei umas coisas que foram muito bacanas. Eu digo, eu vou fazer um projeto, então, novamente, de melhorar 1 centímetro na semana que vem, que vai começar amanhã. Porque eu gostaria de ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Como hoje eu já sou melhor do que quando eu estava na minha primavera. E que a minha filha aguarde. Quando ela chegar no outono, ela vai ver que a grande alegria dela é a alegria que eu tenho de vê-la prosperar. Embora ela telefone só de vez em quando para mim. Muita paz, boa noite a todos. Mas ela me visita também.